eu vou pedir, então, né, já que o pastor Silvio está com o microfone aberto aí, pastor Silvio de Oliveira, por favor, ore por nós e pela preletora, que é a Selma, tá bom? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia, mais uma oportunidade, Pai, de estarmos estudando a Tua palavra, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, o privilégio de termos vidas, pessoas, Senhor, irmãos, irmãs, que estão junto conosco nessa caminhada, Senhor, de aprendizado, não somente de aprendizado, mas também, ó, Pai, de levar a Tua palavra àqueles que não te conhecem, Senhor. É por isso que estamos aqui. Queremos agradecer a vida do pastor Kenji mais uma vez, e hoje também, junto conosco, a nossa irmã Selma Alcântara, Pai, pelo que eu vi o nome dela aqui. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, as suas vidas, suas famílias, abençoando, Senhor, também esse casal, ó Pai, o William, a Gisele, Pai, abençoa essas vidas, ó Pai, cada um de nós que vamos estar participando dessa aula. Meu Deus, que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, nesse dia, agora, e nós possamos sentir paz no nosso coração, a paz de Deus que excede todo entendimento. É o que já te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Silvio. Eu quero agora apresentar a nossa palestrante de hoje, a nossa preletora. Eu conheço a Selma e o Douglas, talvez 20 anos, não sei, é melhor não falar. 21. Né? 21? Olha, ela sabe. Há mais de 20 anos, então, né? E Selma e Douglas e os filhos estão agora residentes em Londres, né, na Inglaterra. Ela está se preparando aí, se especializando na área, vamos assim dizer, do aconselhamento, né? Mas ela vai explicar exatamente o que é o tema de hoje. E uma das filhas, a Samara, ela é missionária, né? Ela é missionária, está aqui hoje no Brasil, né? Já esteve conosco na nossa igreja, a Samara, já trouxe a sua contribuição preciosa para conosco, né? E agora temos a sua mamãe, né? Que está aqui conosco. Então, a Selma, por favor, Selma, você pode explicar direitinho o tema, né, do seu curso, né, que você vai compartilhar com a gente, e como é que nós trabalhamos aqui. Temos 1 hora de exposição, e a última meia hora, então, nós temos aí perguntas e respostas. Beleza? Ok. Tá Ok. jóia. Deus abençoe. Bom dia Muito a todos. obrigado. Obrigada, pastor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar compartilhando uma das coisas que hoje eu acho muito importante, que é a questão de saber ouvir e no meio de um cenário tão complicado que nós estamos vivendo de saúde mental, né? Saúde emocional. Como ele disse, meu nome é Selma, a gente se conhece há bastante tempo. Eu moro hoje em Londres, né, na Inglaterra, mas vivi a minha vida aqui no ABC, né? Então, sou de família cristã, sou cristã, minha família toda, e a preocupação primeira como cristã, né, de os olhos voltados ao próximo, né? Então, o que a gente pode fazer para estar ajudando, sendo suporte na vida de outras pessoas? Estou fazendo um treinamento que lá eles chamam de counseling, que seria um pré de psicologia. E se eu der continuidade nos anos seguintes, isso pode ser transformado nos créditos, né, para o curso de psicologia lá nível universitário. Sou formada em administração de empresas, minha carreira toda foi de negócios, né? Então, depois que eu parei, quando meus filhos nasceram, e agora estou mudando para essa área, ou agregando, né, essa área que é justamente para poder trabalhar com pessoas, né? A escola que eu participo, lá em Londres, ela é uma escola cristã, é o Spurgeon College, do Spurgeon, do bem conhecido Spurgeon, né? Que é o fundador dessa universidade, né? Então, é um curso voltado ou com princípios cristãos, o que é bem importante e primordial para mim, né? Eu gostaria de conhecer todos vocês, só que eu acho que o nosso tempo está bem curto, então eu estou vendo os nomes aí e vou partir do princípio que todos os nomes estão corretos, né? Tá? Eu vou começar a expor algumas coisas sobre o curso, e se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos ter a parte de
perguntas e respostas no final, né? Então, se vocês puderem ir anotando e no final a gente vai conversando, tá legal? Se eu estiver falando muito rápido, porque às vezes parece que eu estou naquele 1.5 ou 2 vezes no WhatsApp, sabe quando você acelera a voz, mas não é, é o meu speed, a minha velocidade normal. Então, se você estiver falando muito rápido, por favor, faça um sinal mais devagar, por favor, e eu tento desacelerar, tá bom? Eu preparei uma apostilinha em PDF sobre tudo que a gente vai conversar, então vocês não precisam se preocupar em ficar anotando, estou com todos os detalhes, tá? E depois, não vai ser hoje, mas eu envio para o pastor o PDF e ele repassa para todo mundo que está participando aí do treinamento e aqueles outros que estiverem interessados. Bom, a nossa agenda, então, para hoje é o seguinte, a gente vai ter uma oportunidade para identificar o mau ouvinte e aprender o que se envolve e benefícios de uma boa escuta. Ah, desculpa, não detalhei sobre o título do treinamento, né? Habilidades de escuta reflexiva ativa. Então, esse treinamento é para a gente aprender a ouvir melhor. Então, escuta é a questão de estar ouvindo. Reflexiva, porque o fato de a gente estar ouvindo, nós vamos fazer com que a pessoa que está falando, o fato dela ouvir a sua própria voz, ela reflete naquilo que ela está falando. Porque muitas vezes a gente pensa muito, e o nosso pensamento fica muito abstrato. E quando a gente fala, a gente tem capacidade de refletir sobre aquilo que a gente está falando. E às vezes a própria cura ou a própria solução já está no nosso próprio falar. Então, por isso que é uma escuta reflexiva. E ativa, porque é isso, não é uma coisa totalmente inerte, ela já vai gerar um resultado, então é uma coisa ativa, tá? Então, o treinamento é esse. Então, o objetivo, a agenda para hoje é essa, né? A gente falar sobre isso, o que é ser um bom ouvinte, ou talvez principalmente o que é ser um mau ouvinte e evitar ser um mau ouvinte. E vou passar para vocês um método que ele é eficaz e ele é seguro para ajudar a trazer cura. Porque é um método que foi desenvolvido por uma instituição cristã, ela se chama CORN, é como se fosse uma organização não governamental cristã lá da Inglaterra, e ela faz treinamentos específicos para as igrejas locais e também para cristãos que estão interessados em participar como indivíduo, não só como seu grupo de igreja. Aí também eu vou passar o link deles, caso vocês tenham curiosidade de estar vendo o tipo de curso e quiser participar. Tem muita coisa online também por causa da pandemia, muita coisa acabou sendo online, né? Bom, o objetivo desse treinamento hoje vai ser compreender o valor e o impacto de ouvir bem, identificar o que nos impede de ouvir bem, descobrir a importância dos sentimentos e desenvolver capacidade de ouvi-los, que às vezes é muito complicado a gente conseguir ouvir uma pessoa falar de sentimentos. Atentar para a comunicação não verbal, porque o nosso corpo fala, não é só a nossa voz. Saber a diferença entre simpatia e empatia. E praticar habilidades de escuta, que é o que a gente vai focar, né, essas habilidades de escuta. Uma outra coisa muito importante que nós vamos falar é sobre aumentar a nossa consciência de sentimentos e refletir no nosso próprio bem-estar. Porque às vezes a gente ouvindo uma pessoa, a gente se identifica e a gente começa a perceber que nós temos situações em que não estão curadas na nossa própria vida. Então, aprender a ouvir o nosso próprio sentimento, entender a nossa própria saúde emocional. Né? E com isso também procurar ajuda, né? Reconhecer que a gente ouvindo a si mesma, nós mesmos, isso é uma parte, é a parte essencial da cura, né? Uma coisa importante é reconhecer também nesse treinamento os limites de competência. Nós somos leigos, nós estamos aprendendo algumas coisas, mas nós não somos profissionais. E não somos, existem hoje, graças a Deus, profissionais de diversas áreas, né? Então, às vezes a pessoa é um psicólogo especialista em ansiedade, em depressão, é um problema mais espiritual, pode contar com a ajuda do pastor, é um problema financeiro, pode ser encaminhado para outra instituição. Então, saber que a nossa parte no treinamento, nesse ministério, vamos dizer assim, de escuta, é ouvir. Qualquer coisa além disso, nós teremos que recorrer às pessoas que estão capacitadas melhor ou são as pessoas de responsabilidade desse assunto, ou na igreja local, ou nas instituições que estão aí até disponíveis no próprio governo, né? E principalmente, né, que é o principal, ser capaz de ouvir melhor os outros, né, as outras pessoas, né? Então vamos lá. É sabido, né, que todo mundo gosta de ser ouvido.
E já dizia minha avó que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, que é para ouvir mais e falar menos. E a dificuldade que a gente tem de conseguir ouvir. E essa necessidade é tão grande que eu tenho visto lá na Inglaterra, quando eu cheguei lá 7 anos atrás, já existia um movimento muito forte de suporte à saúde emocional, coisa que eu aqui não tinha notado. Com o passar do tempo e com o evento da internet, isso foi ficando cada vez mais necessário, porque é muita informação, a gente participa da vida do mundo inteiro em tempo real. E isso tem sido um agravante para nos deixar mais preocupados, mais estressados e deteriorar a nossa saúde emocional. Com essa necessidade de suporte, há muitas instituições que estão preparadas para dar apoio. E hoje a gente vê a igreja como um meio principal. Lá na Inglaterra, a igreja faz um papel fundamental na vida da sociedade. E eu acredito que aqui também, sempre fez, mas agora, com essa coisa da saúde emocional, a gente precisa estar tratando dos nossos próprios irmãos, que também estão sofrendo com esse problema de pandemia, né, que ficou agravou muito a situação. E, então, assim, faz-se necessário que a gente tenha treinamento e saber como poder ajudar a nós mesmos, primeiramente, e poder estar bem para poder ajudar as outras pessoas. Esse mês comemorado não, separado, né, não é uma comemoração, separado para a questão da prevenção ao suicídio, né, Setembro Amarelo, né, ontem foi o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio, né, e a morte por suicídio normalmente está ligada à presença de um transtorno psiquiátrico, que não é tratado, ou tratado de forma errada. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, 96,8% dos casos por morte de suicídio tem registro em prontuário um problema de saúde mental, saúde emocional. Então, é muito sério e é muito importante que se trate, porque às vezes uma coisa que pode ser pequena e simples, se não tratada, vai virando uma bola de neve e chegando a um final bem trágico, né? Então, a gente vê que é bastante possível de ser evitado um monte de coisa. E sabendo que, no caso, a tentativa de suicídio nada mais é que um grito de socorro, né? Às vezes a pessoa está com uma dor muito forte, ela só quer simplesmente acabar com essa dor, né? A boa escuta é uma forma de hospitalidade. Quando a gente ouve bem uma pessoa, a gente para ouvir, é como se a gente estivesse sendo hospitaleiro com essa pessoa, né? A gente está convidando essa pessoa, sendo um bom anfitrião. E isso é uma premissa que faz parte dos princípios cristãos, né? De nós sermos hospitaleiros, né? E a boa escuta também é cura. Então, a partir do momento que você fala e você tem alguém que te ouve, você se sente amado, você sente que você é importante, isso já cura, já é um processo de cura que a gente sente e você sai diferente a partir do momento que às vezes a pessoa só parou uns 5 minutos para te ouvir. Então, aí a gente vê como é importante poder ser ouvido. Então, nesse caso, hoje, a gente está aqui vai falar um pouco como ouvir bem, porque se é tão importante ser ouvido, é importante saber como ouvir bem. Uma coisa que a gente pode primeiro já pensar é como eu escuto. Então, cada um pensar como que você costuma escutar as pessoas. Então, para agora só um segundo e pensa, como que eu escuto? Se alguém está falando comigo, alguém vem me contar alguma coisa, como que é a minha reação de escuta? Como que eu normalmente escuto as pessoas? Existem alguns padrões de escuta. Então, por exemplo, quando eu peço a você para me escutar e você começa a me dar conselhos. Você não faz o que eu pedi, porque se eu peço para você me escutar e você está me dando conselho, você não está fazendo o que eu pedi. Quando eu peço para você me escutar e você começa a me dizer que eu não deveria me sentir desse jeito, você está me ignorando, menosprezando os meus sentimentos. Quando eu peço para você me escutar e você sente que você deve fazer alguma coisa para resolver os meus problemas, você falhou comigo, por mais estranho que possa parecer. Escute. Tudo que eu peço para você é que você me escute. Não fale, não faça nada, somente me escute.
conselho é barato. Quando você faz algo para mim que eu posso fazer por mim mesmo e preciso fazer por mim mesmo, você só contribui para que eu fique com medo e me sinta um fracassado. Mas quando você aceita como um simples fato que eu sinto o que eu sinto, não importa se é uma coisa racional ou não, então eu posso tentar parar de convencê-lo e começar a entender o que está por trás dos meus sentimentos. E quando isso está claro, as respostas são óbvias e eu não preciso de conselhos. Talvez seja por isso que a oração é tão importante para algumas pessoas. Nesse ponto, nós cristãos estamos assim, ou as pessoas que costumam orar, né, têm uma vantagem, porque Deus nos ouve e fica conosco. Ele não nos dá conselho o tempo todo, ou tenta ficar consertando as coisas imediatamente. Deus ouve e nos dá o poder de trabalhar por nós mesmos. Mas eu preciso que você, meu irmão, meu amigo, esteja comigo também. Então, por favor, apenas ouça. Se você quiser falar, espere alguns minutos para você falar, e então eu ouvirei você. Já me identifiquei com várias situações dessas que eu estava comentando com você, porque a gente às vezes tem a vontade de interromper, de dar conselho, de resolver a situação que parece tão simples na nossa cabeça. Mas nós temos que entender que a vida da outra pessoa, ela deve ser respeitada. Nós não estamos vivendo a situação que ela está vivendo. Nós não sabemos se ela ela teve oportunidade de poder desenvolver habilidades para resolver aquela situação. Então, nós não temos o direito de dar soluções para ela, porque pode ser coisas inatingíveis e ela pode se sentir uma pessoa totalmente inadequada, fracassada. Então, é um aprendizado todos os dias e que pode ser praticado no nosso dia a dia, dentro de casa, com os amigos, aprendendo a ouvir melhor. Existem dois tipos de escuta, né? Que o nosso papel vai ser escutar. A escuta defletora, que é chamado, que causa um desvio. O que é a escuta defletora? Ela oferece uma ajuda prática. Ela quer contar a sua história. Eu estou ouvindo, mas eu quero contar a minha história, a minha experiência, alguém que eu conheço que teve a mesma situação, eu já passei pela mesma situação. Essa escuta defletora, ela quer dar conselhos. Não, faça isso, faça aquilo, isso é melhor, tudo. E a escuta defletora fica fazendo pergunta. Então, ela quer saber mais sobre o assunto. Ah, porque eu estou muito triste por causa dessa situação. Ah, mas o que aconteceu? Ah, foi assim? Foi assado? Fica te questionando. Isso é uma escuta defletora que só dá desvio e não ajuda em nada. A escuta reflexiva, que é o que a gente está tratando, é uma escuta que vai mostrar que você está ouvindo com atenção. É o contato com os olhos, a linguagem corporal, a expressão facial, a posição que a gente está, é ouvir sem interromper. E nesse método que a gente vai aprender, ele conta com 3 perguntas essenciais no final da sessão, vamos dizer assim. Mas essa coisa de você ouvir com total atenção é muito importante, é muito importante. Por quê? É como se você pegasse a gente usa em inglês um termo que fala park your story. Parque é estacionar. Então, estacione a sua história. No momento que você está ouvindo alguém, você esquece a sua história, você deixa de lado a sua história. Esquece não, deixa de lado, estacionada. Que agora os seus ouvidos estão totalmente atentos ao que a pessoa está te falando. Então, você coloca total atenção. E uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é os filtros que podem acontecer numa escuta. O que seriam esses filtros? A pessoa está me contando uma coisa e eu vou interpretar o que ela está falando baseada na minha experiência. Isso não é uma verdade, isso é um filtro que eu estou fazendo no discurso dela, no que ela está dizendo. E outra coisa é eu enxergar a situação dela com os meus olhos. E a situação tem que ser enxergada com os olhos dela e que eu não consigo fazer isso. Então, isso são filtros que a gente tem que tomar muito cuidado, que não se abster de julgamento sobre a história que a pessoa está nos contando, o sentimento que ela está nos contando. Bom, se a gente fosse falar o que é escuta reflexiva ativa num termo técnico, é uma estrutura reflexiva para ouvir outra pessoa, num ambiente seguro, confortável e sem julgamento. A gente cria uma empatia, que é o quê? Tentar enxergar o que a pessoa está dizendo nos olhos dela. E é uma abordagem não dirigida, eu não vou fazer pergunta, não sou eu, é tudo sobre a pessoa. Então, essa abordagem, ela ajuda os indivíduos a encontrar suas próprias soluções para os seus problemas através de uma autoconsciência e autofortalecimento. A partir do momento que ela começou a falar, isso já está gerando cura na vida da pessoa. Eu trouxe o Salmo 142,
se vocês quiserem acompanhar nas suas Bíblias, se estiver fácil aí, para a gente ler. O pastor leu, né, na quarta-feira o Salmo 116, que falava um pouco, é muito parecido com esse aqui. Até eu li, eu falei assim, acho que eu vou usar o mesmo salmo que o pastor usou. O Salmo 142. Se alguém tiver fácil, já tiver na mão, puder ler, só tira do mudo aí para assim todo mundo ouve. Alguém, por favor? José Ivaldo, por favor. Ao Senhor ergo minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Obrigada. Então, você vê aí, né, a gente vê em muitos salmos essa voz de clamor, né, de súplica, e de certa forma, assim, no certo de angústia, que você está precisando de uma solução, né? E é isso, em alta voz clamo. Isso faz toda a diferença. Então, quando a gente fala, né, quando eu for falar com Deus, uma coisa eu estou falando de pensamento, quando eu estou clamando, isso já começa a trazer um alívio para a minha alma e a certeza no final, né, que ele clama ao Senhor e digo, tu és o meu refúgio. Então, ao mesmo tempo que ele está clamando por uma solução, já veio, né, Senhor, tu és o meu refúgio. Então, a gente vê quão importante é a oração e, no nosso caso aqui, a escuta, de você estar ouvindo uma pessoa. Na prática, o que isso significa? A gente trabalha lá pode ser trabalhado na igreja de ter pessoas aptas a escutarem. O que a gente está fazendo hoje vai ser uma visão bem panorâmica do que pode ser implantado. Implantado como um ministério na igreja de escuta e também, como indivíduos, nós podemos estar sendo melhor habilitados para escutar as pessoas na própria igreja mesmo, né, com os nossos irmãos, e no dia a dia com as pessoas. Às vezes você para no mercado, uma pessoa começa a contar a vida dela e você não sabe nem o que fazer, né? Então, às vezes, a gente vai ver aqui que às vezes a gente não precisa fazer nada mesmo. Só o fato de a gente ouvir, parar 5 minutos e ouvir a pessoa, a gente já fez bastante coisa. Então, isso você pode ser implantado na igreja, e a gente faz o seguinte, a gente lá tem uma agenda com a secretária, as pessoas vão e agendam horários para serem escutados, como se fosse uma sessão mesmo de psicologia, um agendamento com o pastor, mas um agendamento de escuta. Simplesmente a pessoa vai lá e agenda um horário e a gente coloca as pessoas disponíveis para estarem escutando. E lá na igreja, se tiver uma opção de você ter pessoas disponíveis, aí cada um na sua própria realidade, né? Então, o pastor Kenji vê na realidade. Mas, por exemplo, na igreja que eu participo, nós temos em frente à igreja uma área comum de um café que é aberto todos os dias para a comunidade. E é uma coisa maravilhosa, porque as pessoas da rua vêm, tomam um café ali sempre tem alguma pessoa da igreja para estar conversando e tudo mais, e essas pessoas da equipe, elas ficam com camisetas e lá, posso escutar, posso te ouvir alguma coisa escrita, né? E a pessoa vai, senta e vai, assim, meio um encontro proposital, né? É uma conversa informal, mas com um propósito muito bem definido, que é te ouvir a pessoa e estar escutando e estar tentando ajudar de alguma forma. Então, aí a forma como pode ser feito, existem várias maneiras, é uma questão de conversar, como pode se organizar. Na prática, o que significa? Eu falei que era um método. Se é um método, ele tem uma ordem específica, ou ele tem alguns parâmetros, né? Eu vou fazer uma simulação para vocês verem o que seria uma escuta, tá? E essa simulação, ela vai ser de 5 minutos. Normalmente, uma escuta, ela chega quando a gente agenda, é 45 minutos. Então, é uma coisa muito mais longa. Mas, como eu disse, a gente está fazendo só uma visão panorâmica e depois a gente
se houver oportunidade, a gente pode ter outros encontros para tentar aprofundar um pouco mais para chegar nesse 45 minutos. 5 minutos é um tempo muito curto, mas é só para ter uma ideia de como vai funcionar. Então, por exemplo, eu sou uma voluntária do Ministério de Escuta e estou lá disponível para receber as pessoas. Então, primeiro, eu tenho que estar bem, né, assim, emocionalmente. Então, se você está com alguma dificuldade, não está bem preparado, então não é um momento para você também estar ouvindo as pessoas. Você vai estar ouvindo pessoas, você tem que se preparar espiritualmente, então é uma questão da gente estar orando e pedindo a Deus preparo, porque a gente não sabe o que vai ouvir. E a gente pode ouvir qualquer coisa, tá? Então, desde uma simples questão que a pessoa perdeu o celular e não achava em casa e causou um estresse complicado, até uma questão de abuso, violência doméstica, problemas financeiros, tal. Então, a gente tem que estar preparado, sabendo que a gente pode ouvir qualquer coisa. E Deus vai nos preparar. Deus não dá nada maior do que carga que a gente possa carregar, né? Então, assim, Deus vai nos preparar e a gente só tomar os devidos cuidados. Então, uma coisa importante é a gente estar num lugar seguro para a gente e para a pessoa. Então, a gente costuma estar em lugares que sejam semipúblicos, não é um lugar totalmente privativo, semipúblicos, em que se você precisar sair, a pessoa precisa levantar, quiser sair, ela tem essa liberdade. Você vai ter que estar com acesso, né, como eu diria, perto de algum lugar que você possa, se você precisar pedir alguma ajuda, ou precisar se levantar e pedir algum socorro, você também esteja fácil, né? De repente a pessoa passa mal, precisa de uma ajuda, sei lá, de ambulância. Eu estou contando uma história bem trágica, né? Mas normalmente a escuta é tranquila, as pessoas vêm, conversam e está tudo certo. Mas a gente tem que se preparar pro ambiente de uma forma com precaução. Então, segurança é uma coisa muito importante. A gente normalmente senta do lado da pessoa, nunca com alguma coisa no meio, então nunca com uma mesa na frente da gente causando algum tipo de bloqueio. Nós sentamos ao lado, nunca de frente com a pessoa também, olhando no olho, porque isso pode intimidar a pessoa. Então é uma atitude de companheiro, a gente vai sentar ao lado e a pessoa vai começar a falar. Vai ter o tempo de escuta, o que for estipulado, né? No nosso caso, vão ser os 5 minutos hoje, e nós vamos ter 3 perguntas no final que a gente vai fazer. É nessa hora que vai ter a nossa intervenção. Até então, a gente vai simplesmente nos apresentarmos, a pessoa vai falar, nós vamos se consentir com a cabeça, mas não vamos ter nenhuma verbalização, não vamos interromper, e vamos escutar, e vamos até o final. Tá? Outro aspecto importantíssimo que acontece na escuta é a confidencialidade. Isso é a premissa primordial em qualquer escuta. É uma coisa que, vamos dizer, não precisaria ser tão enfatizada, porque se uma pessoa está contando um assunto para mim, ela está contando para mim, ela não está contando para mais ninguém. Se ela quisesse contar para outra pessoa, ela contaria para outra pessoa. Mas é importante enfatizar, porque assim, nós não temos o direito de mencionar e citar para ninguém algo que nos foi dito, com exceção de 2 situações. Se é uma situação que eu não sei lidar, então eu vou procurar o pastor, ou o pastor procurar nos informar quem seria uma pessoa, um psicólogo, tal, para um assunto específico, né? Ou está no meu limite de capacidade, então, assim, é um assunto que eu não sei resolver, aí eu peço permissão para a pessoa, se eu falar, olha, esse assunto eu não sei como tratar, porque é um assunto financeiro, por exemplo, então eu vou te encaminhar para uma pessoa que pode te ajudar, tal, não sei o que lá, e eu posso explicar a situação, o que é, você pede autorização. Mas tem uma situação que é a de segurança. Então, por exemplo, se a pessoa contar que é um problema de abuso, de violência, que envolve risco da pessoa, de vida da pessoa, ou se o que ela está me contando que ela está planejando matar alguém. Então, envolve risco de outras, né, de vida de outras pessoas. Então, essa situação eu não posso manter o sigilo. Então, são somente nessas 2 situações. Qualquer outra situação é totalmente proibido comentar sobre o assunto, sobre o que você ouviu, sobre a pessoa, nessa situação. Então, aí que você vê, por isso que essa instituição, ela coloca que esse método é um método seguro, porque não sou eu que estou informando, dando orientações para a pessoa, não é essa reunião de hoje, esse tempo de hoje que a gente está tendo, faz parte de um curso que vocês estão fazendo de aconselhamento. Tá? Que o aconselhamento é diferente, aconselhamento já disse, você está dando conselho, né? Essa escuta, ela não faz, em hipótese alguma,
aconselhamento. É uma escuta que você simplesmente vai ouvir, porque a própria pessoa vai conseguir achar soluções que ela consegue fazer. Porque eu posso dar algumas sugestões, mas não é uma coisa viável para a pessoa. Quando ela dá a solução, ela se compromete com ela mesma para estar fazendo. Uma coisa, você viu que ele tem alguns minutos que ele fica quieto, né? Ele não fala nada. E é uma coisa que a gente, eu acho que é uma coisa humana, né? Tem uma certa dificuldade em lidar com o silêncio. Então, uma coisa que a gente precisa aprender é lidar com o silêncio. A pessoa está quieta e a gente espera. Você não fala nada, você não fala, e aí? E aí, tem mais? Não, sabe? Não, a gente fica esperando. O máximo é assim, ó, tá tudo bem, né? Porque às vezes a pessoa tá pensando no que ela falou, é um tempo de reflexão dela. De repente ela nunca teve ninguém que a ouvisse e permitisse que ela pensasse naquilo que ela tá falando. Então esse momento é importantíssimo. Ela tá ali, ela falou e de repente ela se escutou e ela, nossa, e ela começa a pensar. Então um minuto que não é um minuto, um tempo de silêncio que tá vazio. Não, ela tá pensando, ela tá refletindo sobre o que ela falou. Isso é muito importante. E é tão importante essa coisa da escuta, e a gente não tem ideia de como as pessoas estão sedentas por terem alguém que as ouça. Vou contar um exemplo que aconteceu, esse foi assim, para mim, foi o máximo, né? Uma pessoa marcou, agendou lá, olha, tal dia eu quero vir aqui para escuta, tá lá na agenda. E o ouvinte estava lá, né? Foi lá, bom, se apresentou, muito obrigado porque você está aqui, né? Estou aqui para te ouvir, comece a hora que você quiser. Aí começou. Eram 45 minutos, né? Que normalmente é o tempo que se coloca. E a pessoa não falava nada. Aí ela esperou uns 5 minutos e falou, olha, a hora que você quiser, eu estou pronto para te ouvir. E a pessoa não falava nada. E ela ficou esperando. Bom, passaram-se 45 minutos e essa pessoa não falou absolutamente nada. Total silêncio. E a pessoa que estava lá para escutar, tudo bem. Chegou no final, como é de praxe, a gente fala, olha, está terminando o seu tempo, né? Muito obrigado por ter vindo, né? E se você quiser, você pode agendar um novo horário. Você gostaria? Ah, eu quero sim. E agendou um novo dia. Então, assim, a gente não tem ideia de quão sedentas as pessoas estão emocionalmente, que às vezes só o fato de você ter alguém do seu lado que está ali 45 minutos dedicado a você já fez bem para a pessoa. Ela não falou absolutamente nada. Então, por um lado, é muito triste, porque olha a que ponto o ser humano chega, de não ter ninguém por perto. Então, a nossa presença, aí eu digo a nossa presença e a presença do Espírito Santo dentro de nós vai estar ali naquele momento e vai trazer cura para as pessoas. Então, isso é muito importante. Um detalhe importante. A gente também sempre marca o seguinte, homens escutam homens e mulheres escutam mulheres. Tá? Hoje também foi um caso excepcional por falta de quórum, tá? Mas homens escutam homens e mulheres escutam mulheres. E menores de idade normalmente não são atendidos. Por quê? Porque o menor de idade precisa de uma autorização dos pais. E se ele vai querer falar alguma coisa íntima, ele não vai querer que o pai esteja junto. Então, menores de idade não são atendidos. Tá? O que mais? O orador, quem está falando é quem vai determinar o tempo, nesse sentido do silêncio, da pausa e tudo mais. Se ele tem os 45 minutos agendado para falar e ele não quer falar, o tempo é dele. Você separou esse tempo para ele. Tá? O ouvinte não fala, não interrompe, não questiona, não pergunta, não comenta. Simplesmente ouça. Quando a gente tem um tempo maior, que aí seria o caso de a gente ir um pouquinho mais a fundo, quando você está num tempo maior, existem algumas coisas que a gente pode fazer, que é replicar alguns sentimentos que a pessoa falou. Então, se eu tivesse um tempo maior com o Douglas, quando ele fala assim, eu fico muito frustrado, e conta, ele para. Aí eu poderia falar assim, você fica muito frustrado, repetir uma palavra que ele falou. Aí, e só isso. E aí ele pode, de repente, não é frustração. E explorar um pouco mais. Então, num tempo maior, a única intervenção que a gente poderia fazer é essa. Num tempo curto, a gente não faz nada, a gente só escuta mesmo. Porque a gente teria essa prática de 5 minutos, uma prática de 20 minutos, e aí, então, a gente partiria para os 45 minutos. Tá? E, com certeza, presencialmente, né, que faz toda a diferença a gente estar fazendo a interação. Né? Que mais? A gente encoraja o orador com aqueles, né, mexendo com a cabeça, tal, mas palavras, zero.
O que é compartilhado, que eu já falei, é confidencial. Você não está autorizado a compartilhar absolutamente nada do que foi falado. Se precisar de ajuda, procure seu pastor ou a pessoa responsável por esse departamento. Tá? Nós não somos profissionais, mas a ética profissional de confidencialidade faz parte do nosso trabalho e como cristão, né? Como cristão também, né? Eu não sei se é principalmente, mas para mim, assim, é principalmente como cristã. Tá? Que mais? Vocês ouvindo uma pessoa falar, no caso, se vocês estavam ouvindo o Douglas tá expondo uma situação. O que você acha que é a parte mais fácil ou a parte mais difícil? Quando você está ouvindo uma pessoa falar o que ele estava me falando. Se fosse você que estivesse ouvindo. Tem alguma coisa que te veio à mente assim? Eu ia dar vontade de perguntar, né? Às vezes você vê algum ponto que é aquilo, assim, pela experiência. Aí dá uma vontade de perguntar sobre aquela coisa. Querer fazer perguntas para entender mais a situação. Uhum. Alguém mais? Selma, tem uma pergunta aqui no nosso bate-papo aqui da Simone. Ela pergunta aqui, olha, podemos anotar alguns aspectos que a pessoa fala no local enquanto ela fala, ou só depois? Anotar, né? Mas então, se você não pode falar nada, não pode dar a impressão de que você não se importou? Tá. A ética diz que a gente, como nós não somos profissionais, isso não é uma sessão de psicologia que vai ter várias sessões, não nos é permitido manter registro. Tá? Então, a gente não mantém registro. E é aquilo que eu comentei, se é uma situação perigosa, a gente vai falar para a pessoa, não, é uma situação que eu tenho que recorrer a alguém, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu sempre vou falar para a pessoa, tá? A não sei que assim, ela fale uma coisa que está muito suspeito, você tem que sair da sala para pedir ajuda. Mas qualquer outra situação, você fala, olha, o que você está me falando é muito sério e eu não posso deixar aqui com a gente, eu vou ter que pedir ajuda. Ou eu vou ter que pedir uma pessoa para vir aqui para ver o que nós vamos fazer, tá? Não se anota, então. Às vezes a pessoa fala, mas numa sessão de 45 minutos eu vou me perder, eu não sei o que ela está falando. Mas a ideia não é a gente comentar, não é a gente fazer pergunta, então eu não preciso anotar. Tá? E se eu tiver nesse tempo maior, como eu comentei, em 45 minutos, eu posso fazer uma interação de citar o sentimento que ela está expressando, e é a palavra que ela mesma falou, eu só vou repetir a palavra que ela falou, eu posso, que nem eu estava ali sentada, aí ele falou frustração. Na hora que ele falou, eu automaticamente, eu pus um dedo assim, como se fosse a primeira palavra de sentimento na minha mão, para eu lembrar disso. Então, por exemplo, se a conversa fosse mais longa, eu ia falar, você falou frustração. Só isso. Então, não há necessidade de anotar, de fazer nada, porque é isso. Nós não vamos ter sequência não é um tratamento, nós não somos psicólogos, nós somos cristãos disponíveis para ouvir os nossos irmãos. Então, simplesmente isso. E assim, eu não tenho que guardar essa história na minha cabeça, eu não tenho que fazer nada, por quê? Porque eu não tenho que contar isso para ninguém, eu não tenho que sonhar com isso, que é uma coisa boa também, que é bem falado, que a gente vai falar agora. Respondi a pergunta? Quem que perguntou? Foi a Simone. Simone. Oi. Respondido? Sim, respondeu, sim. Legal. Eu perguntei porque eu, no caso, sou um pouco esquecida. Entendi. Então, eu tinha medo de, no decorrer da conversa, esquecer alguns detalhes. Tá, né? Mas então... entendi. Só como eu falei, você não precisa saber de detalhes. Porque eu não quero saber da história da pessoa, não me interessa, é assunto dela, tá? Não que não é importante, mas isso não faz parte do meu trabalho, querer saber detalhes da vida dela. Não, eu estou ali como um agente curador do Espírito Santo, ouvindo a pessoa. Então, e eu vou tratar com sentimentos. Então, o que eu posso fazer é o que eu mencionei, se fosse uma conversa longa, numa escuta longa, porque não é uma conversa, né? Porque conversa supõe-se que os dois falam, a gente não vai falar, então não é uma conversa. Nessa escuta longa, o que eu posso fazer é, quando tiver um sentimento e a pessoa dá uma pausa, eu reforço essa palavra do sentimento. Então, somente isto, tá? Bom, falando em sentimentos, vou falar sobre duas coisas, simpatia e empatia. Simpatia é quando a gente passou por uma mesma situação e você se condói pela pessoa, certo? Então, assim, a pessoa teve uma situação, que nem ele me contou, um problema de epilepsia e tudo mais, e eu
tenho um filho que é assim, aí na hora me vem toda aquela situação e eu falo, meu Deus, eu sei exatamente o que ele está falando, porque eu sinto isso. Aí ao invés de eu me manter à parte, que é aquelas coisas que eu falei de estacionar o meu sentimento, eu me envolvo na situação. Então, isso é simpatia. E esse sentimento de simpatia, nesse momento, ele não é saudável, porque eu não vou estar ajudando a pessoa. Então, se eu tiver eu sentir que eu me identifico, né, com essa história, o melhor é escutar, terminou, e de repente eu tenho que ser um agente, uma pessoa que fala para uma outra pessoa ouvinte, marca um horário com outra pessoa para eu falar disso, tá? Porque a simpatia, nesse momento, ela não é o sentimento que vai ajudar. É bom, tem um lado bom que é você se perceber que às vezes você tem situações que você precisa tratar, que aquilo não está resolvido para você. Então, é uma forma de você poder pedir ajuda. O sentimento que a gente vai enfatizar para nós como ouvintes é empatia, que é tentar se colocar no lugar do outro, enxergar aquela situação com os olhos da pessoa. Tá? E também porque, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. De repente vem uma pessoa conversar com você e vai confidenciar para você que ela é homossexual e que a família não sabe. Então, a gente tem que ouvir aquilo e a gente não pode fazer cara de, meu Deus, que horror, sabe, julgando a pessoa. Então, a gente tem que se liberar de tantas coisas para não causar mais dano, porque às vezes a pessoa vai contar uma coisa para você que ela está traumatizada e só a cara que você faz quando ouve, você deixa ela mais traumatizada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que é não ter julgamento em situação alguma. Nós não somos nós quem vamos julgar ninguém, né? Isso não é papel nosso nem como cristão, mas quando alguma coisa sai fora do nosso normal, a gente se assusta. Eu tenho que me policiar muito, porque tudo eu posso não falar, mas a minha expressão facial já diz tudo que eu queria falar. Então é uma coisa que tem que se policiar muito, um treinamento mesmo, porque se a gente quer ajudar, a gente tem que fazer de forma correta, né? E Jesus simpatizou e empatizou muito, né? A gente vê nos relatos bíblicos que Jesus mais empatizou, porque ele sabia das situações, né? A gente vê aquela história da mulher adúltera, que Jesus escrevendo na areia e falou para ela o que tinha que falar. Então, ele empatizou com a situação, ele viu a situação que ela estava sofrendo. E em outros momentos, ele simpatizou, né? Na história de Lázaro, que ele chorou junto, ele estava triste junto com aquela situação. Então, a gente vê que isso não é que está errado, a gente sentir esse sentimento. O sentimento faz parte da nossa vida, né? Tanto de alegria quanto de tristeza, né? Mas saber que é isso, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tempo de tentação, porém sem pecado. E esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Né? Então, Jesus é o nosso maior exemplo de ser servo. O nosso horário está passando, que eu estou vendo aqui, 11h02 já. Bom, as palavras que eu falei que a gente tem que prestar atenção são os sentimentos. Então, sentimentos, por exemplo, de ira. A pessoa está furiosa, fiquei chateado, irritado, frustrado, ou menos formal, né, de saco cheio, né, estressado, triste. Então, essas palavras que vão nos chamar a atenção. E os sentimentos de alegria, né? A pessoa está alegre, encantada, satisfeita, feliz, radiante, né? Então, são essas palavras que, quando a gente está escutando, a gente vai tipo, na hora, o sininho tocar, opa, essa palavra, né? Bom, a gente mostra empatia, que é o que a gente, é o nosso alvo, ser empático, quando você ouve. E aí, como que a gente faz isso? Primeiro, sendo genuíno. Então, a gente vai ser autêntico e verdadeiro, se mostrar interessado na pessoa. Porque às vezes você está vendo uma pessoa, às vezes tem uma pessoa que fala, e você está acostumado a falar, aí a gente fica olhando para o lado, olha para o outro, a pessoa não para de falar e parece que ela nem percebe que você está desinteressada. Não, ela percebe, só que você está causando nela simplesmente um sentimento de indiferença. Então, a gente tem que ser genuíno. Se a gente está ali naquele momento para ouvir a pessoa, é isso. Nós vamos colocar todo o nosso corpo, nossa mente, nossa energia para ouvir aquela pessoa. A gente usa um termo que é oferecer hospitalidade interna, sabe? Aquilo que a gente está ali oferecendo, você está ali disponível para a pessoa. Refletir sempre sobre as palavras e frases de sentimentos da pessoa. E tentar usar a sua imaginação como seria ser essa pessoa, que é isso, tentar se colocar no lado do outro. Os padrões que a gente tem que tomar cuidado, que é o que eu não sei o nome dela, está escrito somente o essencial, que se manifestou. É a Gisele. Tá. Aquilo que a nossa, que eu perguntei, o que vocês sentiram, né? Porque assim, eu quis interromper, foi fácil ouvir, foi difícil. Será que os meus pensamentos se dispersaram? A pessoa começa a falar, a minha cabeça vai longe. Não, então traz sua cabeça de volta. Teve momentos que eu queria contar a minha história. Nossa, eu tenho uma história igualzinha a essa. Então, eu senti vontade de aconselhar. São coisas que a gente tem que tomar cuidado, tá?
Que mais? Sugestões de como começar a conversa, né? Você chegou com a pessoa lá, oi, como vai, né? O seu nome, você já sabe que a pessoa tal, você se apresenta, né? Eu sou a pessoa tal, tô aqui para te ouvir, né? E algumas sugestões. Então, você gostaria de começar? Ou, você poderia me dizer o que te trouxe aqui hoje? Ou, por favor, comece quando você estiver pronto, né? Ou confortável. Ou, como você está? Ou como você está se sentindo? É interessante que a gente já tem a mania de, oi, tudo bem? A gente já pergunta, né? Oi, tudo bem, né? Se a pessoa está ali, normalmente é porque não está muito bem, né? Mas é o nosso chavão. Até eu brinco quando eu vou no médico, o médico fala, oi, como vai, dona Selma? Tudo bem? Eu falo, se eu tivesse bem, eu não estaria aqui, né? No hospital, no médico. Mas é porque o nosso já é automático, né? Falou, oi, tudo bem. Então, quando a gente vai fazer escuta, talvez seja melhor a gente não falar o oi, tudo bem, porque vai fazer parte da introdução. Como você está? Como você está se sentindo? Estou pronto para te ouvir, tá? Mas é isso, são detalhes, tal, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo e vai adquirindo experiência e vai sabendo através dos erros e acertos. E o legal é a gente ter um grupo também que a gente pode compartilhar, né? No caso vocês compartilharem como tem sido, né? Sem citar nomes ou detalhes, né? Compartilhar experiências também de como aprimorar. Bom, aí eu tenho várias informações para passar, que eu vou estar escrevendo na apostila, tá? Inclusive serviços de ajudas disponíveis. Então, por exemplo, a pessoa está com um problema financeiro, então na igreja tem um departamento que cuida para ajudar com cesta básica, para ajudar a fazer currículo para procurar emprego, sei lá, deve ter tem alguma assessoria. Eu conheço algumas organizações cristãs aqui no Brasil, né? Tem que é a Universidade da Família, que tem muitos cursos disponíveis para casados, finanças, crianças, educação de filhos. Tem a Capelania de Saúde, que trata muito com os hospitais. E tem a CPPC, que é Conselho dos Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, quando a pessoa precisa de alguém, tem um conselho cristão. E tem as organizações governamentais, né? Tem o CVV, que é uma escuta, né? O pessoal liga, né? Centro de Valorização à Vida, qualquer pessoa pode ligar e ficar conversando. E para a saúde mental tem o CAPS, né? Que às vezes não é tão efetivo para a questão de terapias e psicólogo, né? Mais com psiquiatra, medicamentoso, que é aquela coisa meio de resolver, porque até o volume de demanda é alto, né, e tem poucos profissionais. Mas existem bastante coisas, tem literatura a respeito, tem 2 livros que eu vou passar para vocês, que um eu estou lendo agora, que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e ele fala que nós somos um todo, né, corpo, alma e espírito. Então, Jesus veio para nos trazer vida abundante e cura no todo. Então, é bem legal a forma como esse pastor aborda, ele conta a experiência dele. Tem um outro que chama Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Vou deixar nesse PDF, e aí, assim, gente, informação tem bastante organização séria, né? Só não recomendo ficar vendo artigos de Facebook, sabe, coisas assim na mídia social que todo mundo resolve postar. Que existe a mídia social de negócios, né? Então, se você olhar o Facebook mesmo, tem muitas organizações que postam lá, jornais, né? Mas aquilo que o amigo fica postando toda hora, coisas totalmente que dá simplesmente um encaminhamento, então tomar cuidado, né? Ter um cuidado de seleção muito grande, porque tem muita besteira sendo dita por aí, né? É isso. Bom, espero que tenha sido proveitoso aí o tempo da prática, que foi muito curtinho, né? Nosso tempo hoje está bem reduzido, e fica aberto agora para perguntas e respostas. Quem quiser falar, levante a mão, a gente fala por aqui mesmo, só tira o mute para todo mundo poder ouvir, tá bom? Então, vamos lá, José Ivaldo, vamos por ordem. Pastor, anota aí, por favor, se eu perder alguém. Tem uma disciplina que muitas vezes é ignorada no nosso meio cristão, que é a meditação. Uhum. Porque a meditação sempre foi ligada às seitas orientais, né? E então sempre foi vista como algo a ser evitado, né? Que você acha da prática da meditação ligada a essa coisas esotéricas e tudo mais, né? Isso, exatamente. O que então, você acha da meditação? Eu fui criada no lar cristão e meditação fazia parte
do vocabulário, porque a gente sempre fala, vamos meditar na palavra de Deus, não é assim, pastor? A gente vai meditar, né? Mas essa meditação que as pessoas falam, né, há um tempo atrás, que é aquela coisa de você ficar olhando para o mar e respirando e tudo mais. Aqui, vou ser sincera, aqui no Brasil isso foi muito ligado a seitas esotéricas, né, as coisas espiritualistas, né? E tinha uma conotação meio capetológica, vamos dizer assim, né? Mas, por um lado, olha, eu louvo a Deus por eu ter tido a oportunidade de ir lá para a Inglaterra, porque eu desmistifiquei muita coisa. Lá, as pessoas fazem muito o que é certo e sabem muito bem o que é errado. Aqui no Brasil, se as pessoas fazem muito certo, a gente já acha que é crente, né? A pessoa é honesta, que tem um caráter, ela é crente, né? Ela é cristã, né? E lá não, lá o padrão moral é alto, então as pessoas fazem o certo porque é para fazer o certo. E não faz o errado. E isso não tem nada a ver com a fé deles. O cara é todo certo, e ele não é, ele é um ateu, só que ele faz tudo certo. Então, para mim, foi ótimo tirar essa coisa, desvincular, sabe, a questão moral da nossa fé. Né? E nas igrejas é comum, existem instituições lá que tratam só de saúde emocional, e eles têm sites cristãos de meditação. De você fazer aquela questão de respiração, de você meditar mesmo, entrar numa coisa de você se conectar com Deus. A diferença é que, como é feita essa meditação? Então, tem a meditação espiritualista lá também, vamos dizer, esotérica, que eles falam, não, centre-se em você, porque você é o seu Deus. Não, aí está errado. Então, eu parto do princípio que a gente tem que entender as coisas, não ficar pré-julgando, não, isso é de Deus, isso é do diabo. Não, a gente tem que conhecer. É que nem eu citei as literaturas que eu citei, e tem muita coisa disponível, eu acho que nós temos que ler, sim, as coisas, não é assim, esse livro do diabo, não sei, eu não li, eu vou ler e ver se confronta com os meus princípios bíblicos. Então, a mesma coisa a meditação. Então, eu sou a favor, sim, de meditação. Tem alguns aplicativos cristãos de meditação, e que são muito bons, porque, às vezes, isso não é uma coisa de outro mundo, é física. O fato de você respirar bem, você se acalma. E a gente não respira direito. Aí você vê sites ou aplicativos de meditação que a primeira coisa são exercícios respiratórios. Aí a pessoa toma calmante, nem precisava. Porque a solução da vida, infelizmente, pensa-se que está na farmácia, e não está. A solução dos problemas não está na farmácia. Então, respirar alivia e desestressa e te deixa calmo. Você pode usar um medicamento que vai fazer isso automaticamente e vai, talvez, dar um crash no seu organismo. Mas meditar vai fazer um efeito muito bom. Então, eu acredito e aprovo meditação, sim. Obrigado. Nada. Mais alguém? Irmãos, eu fiquei aqui observando, no momento da escuta, a sua posição, né? Tá. E, ao mesmo tempo, porque eu estava com dificuldade um pouco de ouvir o Douglas, mas, ao mesmo tempo, você observando ele, eu mesmo aqui já estava assim, sabe? Uhum. Me movimentando. Nós temos que buscar uma capacidade de acordo, e podemos considerar como um método essa escuta? Sim. Sim. Por exemplo, a gente tem, como eu falei, a gente senta, não de pernas cruzadas, não de braços cruzados, que em linguagem corporal, você cruzou o braço, é como se você não quisesse ouvir a pessoa. Você cruzou as pernas, é como se você tivesse fechado para a pessoa. É uma coisa que inconsciente, que a gente às vezes faz, é automática, mas isso traz uma mensagem meio que subliminar para a pessoa que está falando. Então, você está sentado, relaxado, com os braços apoiados numa posição relaxada, e a gente evita só o confronto direto, então sentado tipo 45 graus, não muito perto para não intimidar, e com nada que nos bloqueie, que tem alguma coisa, para a pessoa se sentir livre. Então, são todas coisas, como eu falo, instruções de linguagem corporal que facilita inconscientemente a pessoa se sentir mais relaxada. Porque a gente tem que sentir que a pessoa se sinta relaxada e segura, principalmente segura. Tá? Se for necessário, a gente faz isso em outros tipos de escuta, mas de falar, olha, o que você está falando é só, a gente tem um acordo de confidencialidade, o que você está falando não sai daqui.
Se a pessoa às vezes se sente, não, mas eu estou falando, a pessoa vai contar para alguém, não. Então, é um acordo que a gente sabe que isso existe, mas às vezes você precisa verbalizar, porque percebe que a pessoa tem, às vezes, trauma, né? Saber que conversou com alguém e a pessoa saiu comentando a vida dela, né? Com outras pessoas, né? Não estou ouvindo, está mudo. Ok? Só para Tudo bem? confirmar. Não, só para confirmar. Então, qualquer pessoa que acha que não tem essa capacidade de ouvir, de escutar, pode procurar essa capacidade? Tem condições? Sim. Sim, é treino. Eu digo isso porque, por exemplo, eu sou muito falante. E eu sou uma pessoa, tanto que na minha vida profissional, uma das características enfatizadas é que eu era, eles chamam Finder Solution, que você acha a solução rápida. Então, para mim, é um esforço, eu me policio toda vez, porque eu não tenho que dar resposta para a pessoa. Porque, naturalmente, eu já venho as soluções. Faz isso, isso, isso que dá certo. Então, é um treino. Então, eu digo que qualquer pessoa pode aprender, porque eu tive que aprender e estou aprendendo. Porque não é fácil. Mas é isso. Naquele momento, eu peço a Deus e eu me seguro. É um controle mesmo. E à medida que você vai fazendo, você vai se aprimorando. Aí você percebe que você começa a ser melhor ouvinte dentro da sua própria casa, o que é uma benção. Mais alguém? Mais? Tem uma mão levantada aqui, pastor. Isso. Ok, pode. Gisele. Céu. Oi, Gisele. Então, geralmente, né, você pergunta o que você acha que você pode fazer, aí a pessoa vai responder. Mas já aconteceu, assim, das vezes a pessoa falar uma coisa que é negativa, que ela diz, assim, que ela acha que devia fazer ou vai fazer, mas você vê que é uma coisa ruim? Tipo o quê? Se matar? Tipo isso, mas pode ser uma coisa mais simples também, né? Sei lá. Acontece, a pessoa... Normalmente, olha, de verdade, comigo não aconteceu nenhuma situação, porque quando a gente fala o que você gostaria de fazer a respeito disso, aí ela fala, eu quero sumir, não quero fazer nada. Aí ela mesma se ouve, não, eu acho que dá para fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, você, mesmo que ela fale uma coisa negativa, não se assuste, espera, ela falou, aí você espera ver se ela vai refletir, aí você pode até repetir. Você acha que você pode fazer isso ou você não pode fazer nada? Tipo, meio que você repete meio que perguntando, sabe? De repente você pode perguntar para ela refletir mais, né? Mas você nunca vai usar o seu vocabulário, é sempre o dela. Tá? Assim, a gente esquece que a gente sabe falar, que a gente aprendeu a falar, a gente só sabe falar as palavras que a outra pessoa está falando. Tá? Legal, porque a gente geralmente seria, a pessoa... Desculpa, Gisele, não entendi. Oi, é interessante, né? Você dá a oportunidade da pessoa refletir, né? Porque eu acho que realmente a pessoa ela tem mais dificuldade mesmo, talvez, de pôr em prática ou de pensar naquilo, né? Geralmente a pessoa fala uma coisa boa, né? Isso leva a pessoa a achar alguma coisa ali, né? Não, a gente acha que é sempre o negativo, né? Mas já teve até uma pesquisa, o Douglas me contou outro dia, que se você procurar na internet quantas vezes a procura sobre guerra ou paz foram digitados ou, né, feito busca, a gente acha que sempre guerra, né? Sempre coisa ruim. Não, sempre paz vem primeiro. Então, existe essa estatística na internet de que as pessoas sempre procuram primeiro a coisa boa. Porque o mal é ruim, a gente evidencia muito mal, a gente põe muita força no mal, e ele não tem todo esse poder, né? Então, a pessoa fala uma coisa negativa, se você dá tempo para ela, porque é isso, mesmo quando você não está bem, você vai no médico, o médico não quer muito escutar o que você vai falar. Você fala, ele quer meio que acelerar, e ele já até quer te dar uma solução para você ir embora. Então, você às vezes não tem oportunidade de falar e ter tempo de ouvir. E nesse mundo louco, gente, que eu correria, eu sou muito agitada, então parar para mim é difícil. Hoje, né, há muitos anos venho aprendendo assim, a ter meu tempo, a parar. E graças a Deus, pela igreja, sabe, pela educação cristã, porque na igreja tem isso, a meditação, vamos meditar na palavra de Deus, vamos orar. Então, mesmo com o meu temperamento agitado, eu cresci num ambiente que eu tive que aprender, né? Assim, fui aprendendo e se torna uma coisa natural parar, ficar quieto, sabe? Ouvir, prestar atenção. O que
um parênteses, o que eu acho, assim, de certa forma, complicado hoje, essa coisa de colocar nas crianças essa pressão de internet, de atividades o tempo todo, que só faz criar novas doenças, né? Tipo aquela de distúrbio de atenção, que não existe, né? Não existe. Na realidade, a criança precisa ter um tempo de parar e prestar atenção numa coisa só, não em 10 coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, a gente cria coisas ruins, porque tudo que Deus faz é perfeito e é bom. Então, se a gente só seguir o nosso ritmo, né, sem qualquer outra coisa por fora, a gente centra, a gente se ouve e a gente acha soluções. Muito bom, obrigada. Nada. Mais alguém? Eu, Simone, Oi, Simone. na verdade não é uma dúvida, é só um comentário, que eu acho que só da pessoa querer procurar alguém para ela expor o seu problema, já é um grande passo para ela, né? Uhum. Porque a grande oração era uma pessoa da minha família que estava passando por um momento super delicado e já há anos, e ela não dá acesso nenhum para a gente conversar, né? Para a Tá. gente ouvir. Então, se ela me desse esse acesso só para eu ouvir, eu já ficaria muito feliz, né? Para Entendi. ela seria bom, mas a pessoa não dá. Então, acho que Infelizmente, assim, tem duas coisas, né? Primeiro que é a pessoa não se permitir procurar ajuda, né? Então, e você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Isso é impossível. Então, você tem que esperar uma pessoa pedir ajuda. E segundo é a gente se conter, até como cristão, naquela nossa ânsia de querer ajudar o outro, de a gente aprender uma coisa que é primeira antes do amor, que é o respeito. Então, respeitar o desejo da pessoa de ficar quieto, né? Às vezes a gente sofre, né, com isso, e sofre muito, principalmente se é uma pessoa da nossa família, muito próxima, amigo perto, que você conhece e tal. Mas uma coisa que a gente tem, e isso, graças a Deus, ninguém nos impede, nunca ninguém vai nos impedir de fazer, é orar pela pessoa. E a oração tem poder. Então, a pessoa pode não querer que eu fale com ela, mas eu posso orar por ela. Lá na Inglaterra, o pessoal é bem reservado e essa coisa do respeito é muito forte, muito, muito forte. Então, quando eu conheço uma pessoa... então, que a gente terminou falando isso, né? Você gostaria de terminar em silêncio ou que eu posso orar por você? Como nós vamos estar dentro, vocês provavelmente, se estiver no ambiente da igreja, é comum se esperar, né, que a pessoa fale se você quer orar por ela. E também é o seguinte, não se ofenda, se ela fala, não quero, que nem o Douglas falou, não, quero ficar em silêncio, né? Por quê? Porque isso não tem nada de errado, a gente às vezes fica meio assim, eu não sei explicar se é uma coisa meio cultural, mas às vezes a gente acha que todo mundo tem que aceitar as coisas que a gente fala porque é uma coisa do bem, mas para mim é uma coisa do bem. A pessoa, de repente, se sente que você está invadindo, né? E, infelizmente, tem algumas pessoas que oram de uma forma que ela não está orando a Deus, ela começa a orar dando conselho para você, né? Deus fala para a pessoa fazer assim, 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 sabe? Não, orar, se você for orar pela pessoa, a pessoa te autorizar no final, falar, não, pode orar por mim, ou, às vezes ela fala, não, pode orar por esse problema, ela nem quer que você ore por ela. Não, ore por esse problema. Aí você ora pela situação e não cita o nome da pessoa. Mas fala, não, você pode orar por mim, aí você vai orar especificamente sobre aquilo. Ó, Deus, te coloco no altar e essa situação assim, assado, que o Senhor cuide, abençoe e pronto, amém. Só. Você não vai ficar orando, sabe, por nenhuma outra coisa, nenhum outro assunto. E lá na Inglaterra é assim, você conversa com alguém, você fala... Se você tiver muita intimidade, assim, para poder liberdade, você vai falar, posso orar sobre esse assunto? Ela vai falar, pode. Posso orar por você? Não. E tudo bem, sabe? Tudo bem. A gente precisa aprender a não se, de certa forma, ofender, né, com as respostas das pessoas. A gente, como latino, como brasileira, eu também sou muito, a gente é muito emocional, né? A emoção tá à flor da pele. Mas a gente precisa ser um pouco mais respeitoso com os outros, né? Respeitar a vontade do outro. E hoje, infelizmente, a gente vive um momento muito delicado de intolerância com tudo, né? Então, se você não concorda comigo, você é meu inimigo. Não somos amigos do mesmo jeito, né? Então, é permitido discordar. E nós vamos conviver junto, né? Infelizmente, famílias brigando por problemas políticos, né? Que é uma perdição. Então, aí você vai ver também que se você abre espaço, né? Se abrir espaço na igreja, oficialmente, assim, uma coisa para trabalhar, você vai ver que a procura é gigantesca. Vocês não dão conta, vai precisar de muito treinamento, vai precisar de muita gente treinada. Ok, obrigada. Nada. Parece que a Silvana
eu observei. Silvana, ela abriu o microfone. Oi, pastor. Então, Selma, essa questão que você falou assim da pessoa falar, você falar o que a pessoa falou, né? Seria para parafrasear, né? Apenas assim, dando uma ênfase, seria apenas isso, né? Para dar valor ao que ela está falando. Não, Né? você vai Reforçar. repetir a palavra dela, você não vai pôr nenhuma Isso. palavra diferente. Isso, exatamente, parafrasear, né? Tá. Reforçar o que ela está falando, seria isso. Sim. Para Sim, valorizar o sim. que ela fala, né? Isso, para ela Eu poder, ela entendi mesma assim. ouvir aquilo, ser aquilo mesmo, entendeu? Isso, beleza. Tá certo. Muito bom, viu, esse aprendizado. Obrigada, Selma. Já Nada, agradecendo. imagina. Mais Alguém alguém? mais? Ou, acho que entenderam. Bem, Maurício está falando? Está mudo aí? Não estou te ouvindo? Maurício? Cadê o Maurício? Ele não está na minha tela. Alô, tá me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Ele está aí, acabou de fazer cirurgia, está em recuperação aí. Graças Oi. a Deus. Tudo bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade aí de estar ouvindo essa palestra, está sendo muito produtiva para mim. Bom, foi entendido muito bem, né, que a gente, num primeiro momento, assim, quando a gente ouve a pessoa com muita atenção, sem julgar, né, sem opinião, se ter empatia pela pessoa, né. Agora, tudo isso, né, num primeiro momento, eu gostaria de saber se a pessoa costuma a te procurar para esse tipo de trabalho, né? Uhum. Em que altura, mais ou menos, que a gente pode opinar ou não pode opinar, ou esse é um trabalho mesmo somente para ouvir e ter empatia com a pessoa? É assim, a gente fez como eu estava falando, a gente fez só uma apresentação mínima, assim, de 5 minutos para ter uma ideia, que a ideia, na realidade, se a gente tivesse presencial, a gente ia fazer entre o grupo, né? Todo mundo ia fazer essa prática, né? Com 20 minutos, já é um tempo maior, o normal, que seriam os 45, é aquilo que eu falei que a gente pode, como a Silvana, né, citou, de parafrasear, a gente vai repetir o que a pessoa fala para ela pensar. A ideia não é ficar opinando mesmo, porque a escutativa é escuta. Aí, se vai partir para aconselhamento, aí é o curso que vocês estão fazendo como um todo. Então, vocês vão estar aptos, inclusive, para fazer o aconselhamento cristão, né? O que a gente costuma fazer é, você marca, tipo, uma vez por semana, sabe? Como se fosse uma sessão de psicologia ou de terapia. Uma vez por semana você faz essa sessão hoje e marca para a semana que vem. Mas não é assim, tipo, vou marcar 10 sessões e deixo agendado. Não. Você vem hoje, aí você marca para a semana que vem. Tá? Até porque é um trabalho voluntário, é um trabalho que não sei qual vai ser o número de pessoas disponíveis para estar ouvindo. Então, a gente não pode ficar fechando isso. Então, a pessoa vem, conversa hoje e marca para a semana que vem, tá? Isso, às vezes, vai acontecer, sei lá, durante meses. Mas aí vai ser do corpo que está liderando, a pessoa da liderança do grupo, de viabilizar isso. Não, olha, essa pessoa está vindo toda semana, tem gente esperando para ser ouvido, tal, sabe? Aí vai, porque no começo a pessoa pode sentir uma necessidade muito grande de falar. Depois ela aprende a se escutar também. Tá? Porque isso é uma cura, não é uma coisa que é para ser uma dependência, uma muleta na vida da pessoa, né? Para ela sentir mesmo a cura daquela situação e ser como que chama isso? Puxa, fugiu a palavra, mas você mesmo se aprender a se curar se ouvindo, sabe? Então, na questão da prática de oração, na conversa com os amigos, tal. Mas é isso, você vai ter, pode ser que você tenha, assim, pessoas que por um ano fiquem lá, porque existe mesmo uma necessidade de estar sendo ouvido, porque não é ninguém. Cada vez mais comum, infelizmente, as pessoas estão morando sozinhas. Então, quando meus pais eram crianças, os avós moravam na casa de trás, os filhos moravam na casa da frente, todo mundo convivia muito mais perto. A gente sabia lidar com a velhice melhor, sabia lidar com criança melhor. Hoje a gente vai se isolando, você vê os velhinhos morando sozinhos, os idosos, porque ninguém quer ficar por perto, casais separando, os pais revezando casa com os filhos. Então, assim, as pessoas vão perdendo esse jeito de sociabilização. Isso é muito danoso para nós como seres humanos, porque nós vamos
fomos criados para ser assim. Então, mas a pessoa vai aprendendo a se escutar e aprendendo a se curar, e vai ter, assim, as situações em que ela vai ter uma certa, não é dependência, mas é uma necessidade de estar conversando. Então, é uma linha muito tênue aí o pastor, né, inclusive, pode estar assessorando nisso, nessas situações, você conversarem com o líder para saber, né, ó, a pessoa está dependente desse momento, ou ela simplesmente tem uma necessidade porque ela mora sozinha, né, não tem ninguém para conversar. Tá? Então, isso é importante manter. Só voltando na sua pergunta, Maurício, você, nesse trabalho de escuta, você não vai aconselhar. Existe a questão do aconselhamento de forma separada. Né? E aí você tinha falado mais uma coisa e eu ia responder. Mais uma pergunta. Você falou disso? Isso, sim, é isso mesmo, Selma. É sobre isso. Em que momento... Você respondeu, sim. Em que momento a gente pode opinar depois nesse trabalho de escuta, né? Em que momento? Tá, né? muito obrigado. Nada. Mas na escuta a ideia é não falar, é só escutar mesmo. É bom que o Ah, nome seja escuta, porque assim você fala, é só para escutar. entendi. Se eu não me engano, parece que ele perguntou se você trabalha com isso, se você faz esse tipo de trabalho, se eu não me engano. Maurício? Eu trabalho com isso, né? Mas eu perdi essa parte da pergunta. Isso mesmo, Maurício? Não, bom, eu acabei... Na verdade, eu não me lembro muito bem, mas assim, a gente usa isso, sabe, Selma, muito no dia a dia, tá? Não só no trabalho, em casa. Isso está sendo muito gratificante de ouvir essa palestra sua. E como é importante, né? Muito importante essa questão de pessoas que procuram a gente, porque você está procurando, realmente está precisando, né? Desse tipo de ajuda. E eu quero frisar uma coisa, que eu já fiz trabalho, eu já tive depressão, né? Então, eu já fiz trabalho com terapeuta, psicólogo, né? E o terapeuta, o psicólogo, eles nada mais tudo que você falou que eu fiz sessões, ele tá para lá para te ouvir, sabe? Né? Então, completamente, ele muitas sessões ele te ouve bastante, né? Sim. E aí até depois de um certo tempo ele opina muito pouco, né? Na verdade, é mais um trabalho de escuta mesmo, né? Tá. Então, acho que tudo que você está falando aí é muito claro e muito produtivo. Obrigado, viu, Selma? Imagina. Nesse caso, né, quando os psicólogos, isso faz parte do trabalho de psicologia, né, com a diferença que, no caso profissional, ele vai entender aspectos da depressão, aspectos de ansiedade, todos os transtornos, né, emocionais que podem ser causados, e aí ele tem diversas ferramentas para tentar te ajudar a lidar com isso, né? E aí eu falo que a gente tem uma ferramenta mais poderosa para nos auxiliar, que é o Espírito Santo, né? Então, eu creio nisso e creio no poder da cura mesmo, né? Acho que todos podem experimentar a cura completa e viver de uma forma plena e vida abundante que Jesus nos oferece, né? É isso, pastor, acho que nosso tempo já foi, né? Amém. Sim. Muito obrigado, Selma. Foi muito produtivo, muito edificante para nós. Estamos procurando na nossa Igreja Batista Nova Vida um grupo de escutadores, vamos assim dizer, de conselheiros também, né, para nos ajudar no nosso ministério de ajuda ao próximo. O irmão Evaldo falou sobre meditação. Eu quero apenas recomendar este livro, que é um best-seller, A Celebração da Disciplina,
do Richard Foster, tá? Tem mais de 1 milhão de exemplares vendidos no mundo todo, a celebração da disciplina. E ele fala aqui, tem um capítulo que trata de meditação, a respeito da meditação, tá? Então, celebração da disciplina do Richard Foster, tá? Quero agradecer, então, mais uma vez a todos que participaram conosco. Teremos, sim, o segundo tempo. Nesse segundo tempo, nós vamos combinar com a nossa palestrante, quando é que ela vai ter tempo na agenda dela, né? E a gente vai, então, fazer o segundo tempo da nossa palestra, ok? Então, pelo que eu entendi aqui, né, os 3 elementos fundamentais do trabalho que foi apresentado aqui são a presença do escutador, né, a escuta reflexiva e ativa, né, e a empatia, né? Esses 3 elementos, então, fazem parte dessa técnica que hoje fomos brindados com esta palestra, ok? Deus abençoe. Muito obrigado, Céu. Muito obrigado, Imagina. Douglas. Prazer. Douglas, pela participação aí no exercício prático. Douglas, né? tô falando com você. Tá ouvindo? Obrigado, Douglas. Deus abençoe, viu? Grande abraço a vocês e grande abraço a todos. Voltamos no próximo sábado, né? E espero que até o próximo sábado a gente já tenha a nova data para termos o encontro com a Céu. Ok? Tá joia. Obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês e obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Obrigado, gente. Foi ótimo. Obrigado, Selma. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Imagina. Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Até mais. Tchau, Simone. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.